Oi pessoal, meu nome é Márcio Puciotti e esse é o Retro Mac OT. Hoje nós vamos trabalhar dentro de um computador Macintosh. Eu estava olhando nas minhas coisas e eu achei esse disco SCSI. É um disco da HP de 4.2 GB. E o que eu vou mostrar hoje é como a gente instala esse disco dentro do seu computador Macintosh. Ok? A gente vai usar o Power Mac 6100, que já vem com um disco interno, de uma capacidade reduzida. Nós vamos tirar esse disco e vamos colocar esse bebezinho aqui. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer antes de instalar o disco é ver quais são as características dele. E aí é fácil. Você pega o modelo dele, nesse caso é um HP ST34573N, coloca esse número aí no Google e aí você pesquisa o manual do fabricante. É importante a gente saber isso, não só para saber a quantidade, né, de gigabytes que ele suporta, mas também as configurações dos jumpers. Os jumpers são uns araminhos que a gente tem que configurar da maneira certa para que o Mac possa reconhecer a instalação do disco. Esses são os jumpers que fazem um curto entre o pino superior e o inferior. Se vocês olharem aí do lado direito inferior, vocês vão ver um monte de pininhos ali. Inclusive tem um pino que tem um jumper azul espetado nele. E tem um ao lado desse jumper azul que também tem um outro jumper preto. A gente precisa dizer para o Macintosh a combinação certa de jumpers para que o disco seja reconhecido. A tecnologia SCSI, que está presente no Power Mac 6100, no Macintosh Color Classic e nos primeiros Macintosh, ela usa uma configuração que vai de 0 até 7. Então você pode ter até 7 dispositivos SCSI, porque a controladora que joga os dados e lê os dados lá do disco, ela também pega uma das identificações para ela. Geralmente a controladora é reservada com o número 7. E o primeiro disco é reservado para o número 0. Mas outros números entre 0 e 7 também funcionam. O que a gente precisa então? Saber quais são os números que já estão sendo utilizados pelo seu computador. Ok? Muito bem, esse disk drive aqui, esse HD, eu quero colocar ele dentro do Mac. Então eu vou usar o SCSI ID igual a 0. A identificação dele vai ser 0. Como que eu faço isso? Eu já li o manual desse modelo ST34573N e vi que para que ele assuma a identificação 0, eu tenho que remover os dois jumpers. É isso que eu vou fazer. Legal, eu vou pegar então esse estilete e vou remover o primeiro jumper. Pode ser que o seu disco já venha com todos os jumpers removidos. Se esse for o caso, beleza, aí você já vai poder instalar ele direto. Olha aí que legal, está pronto agora com a identificação 0. Muito bem, agora que eu já tirei o monitor do caminho, desconectei os cabos, eu vou abrir a caixa. Muito bem, agora que a caixa já está aberta, o gabinete, a gente pode dar uma olhada em alguns componentes. Esse daqui é um disco rígido que eu já tinha instalado antes, não veio com esse Macintosh. O disco que a gente está usando é esse aqui, ó. Aqui também ficava um CD-ROM em alguns dos modelos. Aqui a gente tem o floppy disk para colocar o disquete. Aqui fica a fonte de alimentação. Esses são os cabos de conexão
para os discos e para o CD-ROM. E aqui do lado a gente tem as memórias e o processador. O disco que a gente vai retirar é esse aqui. Para isso a gente tem que tirar o cabo de força e o cabo de dados que liga o disco na controladora. Primeiro eu vou tirar essa fita que eu usei para colocar o disco dentro do gabinete. A famosa gambiarra. Muito bem, agora eu desconecto esse cabo aqui, que é o cabo de força, e desconecto também o cabo de dados. Veja só que aqui a gente pode ver um outro jumper aqui. Esse disco aqui tá com o ID número 2, apesar de estar escrito 1 aqui. Não liguem para isso não, é número 2. Mudei de ideia. Na verdade, eu vou remover esse disco aqui, colocar um novo e depois eu posso testar. Eu acho que ele tá bom. Bom, beleza, agora a gente tem que ligar o Mac e ver se ele reconhece o disco. A gente colocou sem nenhum jumper, quer dizer que ele está na identificação 0. Mas e se não tiver nada instalado e esse disco não tiver formatado? Como que o Mac vai bootar? Se isso acontecer, a gente vai ter que usar um mecanismo de boot externo, um disquete ou então o zip drive. Olha lá, depois que a gente instalou, o computador reconheceu. Eu dei o boot, vê só que está com o SCSI ID 0. É isso aí. Só que ele ainda não está formatado. Olha o que está escrito aqui. Esse disco pode ser inicializado. Pode ser que realmente não tenha nada dentro dele, mas se tiver e eu inicializar, eu vou apagar tudo. Vamos mandar bala. Parece que deu tudo certo. Está dizendo que a inicialização ocorreu com sucesso. E agora a gente pode ver se ele já está montado no desktop. Olha ele ali, ó, com o nome Untitled. Então, pessoal, o que a gente acabou de ver, que eu instalei o disco, ele foi reconhecido pelo Drive Setup, que é aquele aplicativo de formatar discos. Ele foi inicializado e ficou pronto para ser usado no desktop do Macintosh. Se você agora quiser, você pode usar esse disco como um disco de trabalho, guardar coisas lá dentro, ou até mesmo um disco de boot. É só você colocar um System Folder dentro daquele disco, ou fazer a instalação do macOS direto para aquele disco. E aí ele está pronto para bootar e para caber muita coisa nele. 4.3 GB na década de 90 para computadores Macintosh é bastante espaço para gravar coisas. Para vocês terem uma ideia, naquela época, em 1993, 1994, um disco desse que vinha instalado no Mac tinha 40, 80 megabytes. Megabytes, 1000 vezes mais do que a gente tem hoje. Aliás, 1000 vezes menos capacidade dos discos de hoje. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu fico aqui para responder perguntas de vocês. Escrevam as perguntas aqui na área de comentários. E nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!